Dando sequência ao estudo das propriedades dos compostos orgânicos, nós agora vamos focalizar a propriedade física ponto de ebulição, propriedade bastante cobrada em prova. Então, como é que a gente vai fazer para comparar ponto de ebulição das substâncias químicas orgânicas, saber quem tem ponto de ebulição maior, quem tem ponto de ebulição menor, né? Colocar em ordem crescente e decrescente. Como é que a gente vai fazer isso? Então veja bem, para você avaliar essa propriedade ponto de ebulição, é importante que você saiba quais são os critérios que a gente tem que usar para diferenciar uma substância de outra, com referência a essa propriedade. Aí existem dois critérios que são utilizados para diferenciar as temperaturas de ebulição das substâncias orgânicas. O primeiro critério é o que a gente chama de polaridade e o segundo critério é o tamanho da cadeia, é a massa molar do composto. Aí a gente tem que adotar uma ordem. Qual é o critério que usa primeiro? O primeiro critério que a gente usa é você usar polaridade. O que é que acontece? As substâncias químicas, polares, são aquelas substâncias químicas que têm ligações intermoleculares do tipo dipolo-dipolo permanente, que são forças de atrações mais fortes. Então, quanto mais polar uma substância química, maior a força de atração intermolecular, maior o ponto de ebulição. Isso é um critério. É o que a gente chama de polaridade. Aí, olhando para esse critério primeiro, analisando primeiro o critério polaridade, o critério atração intermolecular. Então, veja que o grupo 1 aqui, listado, inclusive, esses grupos nós listamos na aula anterior, na aula referente à solubilidade, Então, o grupo 1 você tem as funções que têm polaridade mais alta. Então, naturalmente, nesse grupo estão as funções, vamos dizer assim, de maiores temperaturas de ebulição. Aí vem o grupo 2 de polaridade média, o grupo 3, aí o ponto de ebulição aí já vai variando de grupo para grupo, Mas a gente tem que levar em consideração também o tamanho da molécula, ou seja, a massa, que a gente comenta já. Então, o grupo 1 mais polar que o 2 mais polar que o 3 mais polar que o 4. Aqui nós temos sal orgânico, que é um tratamento à parte. Então, a gente vai primeiro, o primeiro critério é visualizar esses grupos. Mas quando é que a gente usa os grupos como referência para ponto de ebulição? Você usa o critério polaridade quando você tem funções com massas molares, com tamanhos de cadeias próximos. Quando você tem uma certa proximidade da cadeia carbônica, das funções envolvidas, das massas molares, é um critério. Então vamos tentar organizar a ideia. Para comparar temperaturas de ebulição de funções químicas diferentes com massas molares próximas, a gente usa como critério polaridade. Maior polaridade, maior ponto de ebulição. Foi o que o professor listou aqui, critérios. Repara o primeiro critério, moléculas com massas molares próximas. Quando a gente fala massas molares próximas, é você pegar, por exemplo, substâncias diferentes com cadeias carbônicas em quantidades de carbonos próximas, Que aí vai dar uma massa molar aproximada. Você não pode comparar uma cadeia pequena com uma cadeia muito longa, por exemplo. Você não pode comparar esse critério que a gente está falando, polaridade, você não pode usar para comparar uma substância com 2 carbonos numa cadeia com outra que tem 10 carbonos. Aí essas massas são muito diferentes. Aí você não pode usar o primeiro critério. Mas vamos dizer assim, não atropelar a informação, vamos trabalhar primeiro em cima do critério polaridade. Então, quando você tiver
substâncias químicas com massas molares próximas, com tamanho de cadeia próxima, você vai adotar o critério 1. O que é que o critério diz? Que sais orgânicos têm ponto de ebulição maior que as substâncias do grupo 1. Substância do grupo 1 maior que o grupo 2. Grupo 2 maior que o grupo 3. Grupo 3 maior que o grupo 4. Ou seja, quando eu falo maior é em termos de ponto de ebulição. Então, o ponto de ebulição aqui é maior que grupo 1 é maior que grupo 2 maior que 3 maior que 4, para ficar bem claro. Né? Aí esse critério é para moléculas com massas próximas. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer esse primeiro exemplo aqui para que a gente possa comparar, não é? Então, por exemplo, a substância 1 é uma cetona. Ali eu tenho uma propanona. A substância 2 eu tenho um hidrocarboneto, eu tenho um butano. A substância 3 eu tenho um ácido carboxílico, eu tenho um propanóico. Então, como a cadeia da substância 1, a cadeia da substância 2 e a 3 são próximas, você vê que tem diferença de um carbono, então são cadeias próximas. Aí eu uso que critério? O critério polaridade. Né? Quem for mais polar tem maior ponto de ebulição. Então vamos avaliar. A propanona, olhando para ali, ela está em que grupo? Então a propanona, veja que não aparece, propanona é uma cetona. Veja que você não vê o nome cetona em nenhum dos grupos. Então, quando a gente procura uma função que ela não está em nenhum dos grupos, é porque ela está aqui, ó, gente boa. Não pode esquecer. Qualquer função que você procure que não está em nenhum dos grupos, ela está aqui, no grupo 2. Então, cetona está no grupo 2. Se cetona está no grupo 2, então cetona tem uma polaridade média. Eu vou colocar aqui, ó. Isso aqui é polaridade média. Ok? Polaridade média. A substância 2, como você está vendo, é um hidrocarboneto. Se você observar, hidrocarboneto está onde, gente boa? No grupo 4. Então, hidrocarboneto é o quê? Apolar. Então, aqui é apolar. A substância 3 é um ácido carboxílico, propanóico. Então, a substância 3 está no grupo 1, polaridade alta. Aí vamos agora repassar para que a gente possa entender. Então, quando você pegar várias substâncias de funções diferentes, com massas próximas, com quantidade de carbonos próximos, né? Tamanho de cadeia próximo, você usa o critério polaridade. Quem for mais polar tem maior ponto de ebulição. Então, 3 tem polaridade alta. Então, das 3 substâncias, o maior ponto de ebulição é 3. Então, 3 vai ser maior que 2. Desculpa, na ordem, né? Vamos colocar na ordem. Então, 3 é maior que 1, porque 3 tem polaridade alta e 1 tem polaridade média. Então, 3 é maior que 1. Maior que 1. 1, como 1 é polaridade média e 2 é apolar, então, naturalmente, 1 tem uma polaridade mais alta do que 2. Então, vai ficar 3 maior que 1, maior que 2. Ok? Então, essa é a ordem. Então, dando o repasse aqui. Funções químicas diferentes, com massas molares próximas. Quem vai ter maior ponto de ebulição é a substância química mais polar. Vamos agora para o critério 2. Vamos ali em cima primeiro, critério 2. Veja aqui que aqui é um álcool e aqui é um hidrocarboneto. São substâncias diferentes. Como aqui em cima, as substâncias são diferentes. Só que tem uma grande diferença do exemplo de cima para o exemplo de baixo. Aqui há uma distância muito grande entre as cadeias, o tamanho da substância. Isso é uma substância de cadeia menor, né? Aqui é uma substância de cadeia maior. O que é que a regra diz? Quando você tem substâncias com massas diferentes, cadeias diferentes, tamanhos diferentes,
Aquela que tiver um tamanho maior, tem maior superfície de contato, tem maior ponto de ebulição. É por aí que a gente vai. Aí você já não adota mais o critério polaridade. Ok? Vamos o que é que está dizendo aqui, ó. Moléculas com massas molares não próximas. Então aqui as massas não são próximas, são, vamos dizer assim, mais distantes as massas, né? Não são próximas. O que é que a regra diz? Maior massa, maior ponto de ebulição. Então, nesse caso, como essa cadeia é maior, vai ter um ponto de ebulição maior que 1, porque aqui tem maior área de contato. Então, nesse caso, 2 tem ponto de ebulição maior que 1. Então, esse critério que o professor usou foi um critério para funções o quê? Químicas diferentes. Agora, quando você tem funções iguais, por exemplo, aqui você tem alcano, alcano, alcano. Aí você não precisa usar esses critérios. Você não usa, você pode abandonar esses critérios. Aí você vai adotar um terceiro critério. Qual o terceiro critério? Para funções químicas iguais, quanto maior a massa molar do composto, maior o ponto de ebulição. Então você está vendo claramente que aqui, por exemplo, se a gente fizer a continha, veja bem, eu vou fazer a continha aqui, ó. O carbono tem massa atômica igual a 12. Como aqui eu tenho 3, vai dar 36. O hidrogênio tem massa atômica 1. Aqui eu tenho 3 e 2, 5 e 3, 8. Então aqui eu tenho 8 hidrogênios. Então 8 hidrogênios com mais 36 dos carbonos, né? 8 hidrogênios vai pesar 8 vezes 1, 8. Então aqui vai dar quanto? 44, que vai dar 36 mais 8, 44. Hidrogênio pesa 1, aqui tem 10, então a massa vai dar 10 para os hidrogênios. Cada carbono pesa 12, aqui tem 4, então 4 vezes 12 dá 48, com 10, 58. Então a massa molar aqui é 58. Veja que o professor não está botando nem unidade, é só uma referência. Tá? Então eu estou botando só o valor bruto, mas não estou colocando unidade. Vamos usar o termo massa molecular no caso. Aqui, se você observar, dá também quanto? 48. 48 não, 58. Aqui nós temos 58. O que é que a regra diz? Para a mesma função, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Então a gente está vendo que 2, esse é maior que esse e esse é maior que esse. Só que tem um detalhe, 2 e 3 estão com massas iguais. Aí quando acontece isso, a mesma massa, como é que você faz? Aí a regra diz, se você pegar a mesma função com a mesma massa, o menos ramificado tem maior área de contato, tem maior ponto de ebulição. Então, se eu comparar 2 com 3, que tem a mesma massa, esse aqui é o menos ramificado, então esse tem maior área de contato, tem maior ponto de ebulição. Então, repassando nessa regra, mesma função, quanto maior a massa molar, maior o ponto de ebulição. Se as massas molares forem iguais, o menos ramificado tem maior área de contato, tem maior ponto de ebulição. Então, gente boa, olhando por essa ótica, vamos colocar aqui a ordem aqui. Então, os de maiores temperaturas de ebulição são 2 e 3, só que 2 ganha de 3 porque aqui tem maior área de contato. Então vai ficar assim, 2 maior que 3 e 3 maior que 1. Então, esses são os critérios que a gente usa para diferenciar ponto de ebulição envolvendo as funções orgânicas. O professor vai dar um pequeno repasse geral para que a gente possa fechar a aula. Então, adote a seguinte regra. Funções químicas diferentes com massas molares próximas, né? Tamanhos de cadeias próximas, o critério é polaridade.
Quanto maior a polaridade, maior o ponto de ebulição. Funções químicas diferentes, com tamanhos de cadeias diferenciados, massas molares diferenciadas, ao critério é tamanho de cadeia, é massa molar. Aquele que tiver a cadeia maior, a massa molar maior, tem maior superfície de contato, tem maior ponto de ebulição. Quando se tratar da mesma função química, qual o critério? Quando se tratar da mesma função, à medida que a massa molar aumenta, aumenta o ponto de ebulição. Mas se as massas molares forem iguais, o menos ramificado tem maior área de contato, tem maior ponto de ebulição. Eu espero que você tenha entendido. Não é uma parte da química muito simples, né, para você organizar a aula, mas aqui foi feito com critério, com comparativo, para não ter nenhum tipo de problema na hora que você for resolver as questões. Então, até a próxima aula.